Bom dia a todos, vamos para mais um áudio vídeo no nosso canal Encontro com Conhecimento e estamos indo, para o signo de Escorpião, já estamos em 16 de outubro hoje e eu vou preparando um pouco melhor a ideia do signo de Escorpião, E para falar da ideia do signo de Escorpião, a gente já trabalhou um pouquinho sobre o signo de Libra em outros áudios, vídeos, onde eu falei que era o símbolo de uma balança. Também expliquei a importância do número 10, explicando que esse mundo foi criado e que na 10ª geração o homem ia ver claramente a separação do joio e do trigo, quer dizer, o 10 seria a representação do bem vencendo o mal. O que quer dizer isso? Um aluno, quando ele tira uma nota melhor que o outro aluno, ele passa de fase. Aquele outro aluno que não estava preparado, porque não estudou o suficiente para a prova, porque não tinha as características e os requisitos necessários para passar naquela prova, repete de ano. É isso que a gente chama de bem e de mal, O bom é aquele que se prepara para poder, viver sempre as melhores coisas, e o mal é aquele que sem preparo, quando é colocado na balança, quando é pesado pela lei da justiça, ele acaba não passando no teste, acaba sendo reprovado no teste. Então, para encerrar esse assunto libriano da balança e da lei, a gente pode deixar bem claro que esse mundo que a gente está é um mundo completamente provisório, o mundo físico, a esfera terrestre, a terceira dimensão, em que aquele apenas serve para separar o ímpio dos puros, sendo que os puros na realidade esperam uma vida verdadeira, uma vida ampla, sem sofrimento, sem dor, sem todo esse tipo de penúria que a gente passa, miséria que a gente passe, lamentação para que a gente passe. Só que isso depende claramente dos nossos atos, e os nossos atos estão registrados tanto nos arquivos akáshicos, para que se termam de tudo que acontece com uma pessoa ou com qualquer ser, fica registrado no céu, e depois espelha essa realidade através da sua vida, com uma câmera que filma tudo o que está acontecendo, E aí você mesmo, olhando para o que você faz, em forma de espelho, você fala: não sou merecedor mesmo de receber isso, não sou merecedor de receber aquilo, porque afinal, quando fui pesado na balança, não tirei a nota apropriada, não tenho mérito para passar de fase. Claro que com isso apenas os justos e os puros que podem entender essa linguagem, e claramente em todas as escrituras de todos os povos está registrado o critério para cada ação nossa, pensamento nosso, sentimento nosso. Mas vamos abrir a nossa imaginação e vamos trabalhar as escrituras numa visão bastante simbólica, porque estamos indo para Escorpião. E Escorpião, na realidade, é o que a gente chama do início do mundo vindouro, onde depois da gente ser pesado, onde depois da gente entender que o critério era a pureza, que o antigo, o signo anterior a Libra é Virgem, que representa a pureza, Então, primeiro puros, depois como objetos somos pesados numa balança, e aqueles aprovados vão ver cada vez mais uma expansão de consciência sem limitações. Seria o número 8, o signo de Escorpião. Entendendo também por isso que Escorpião tem tanto o dia das bruxas, quanto dos finados, quanto
o dia de todos os santos. Na realidade, aquelas almas que acreditam que sem o determinado esforço, que sem os determinados, como a gente pode dizer, sem os determinados requisitos, né, vão passar para o céu, ou vão para o paraíso, ou vão ter uma vida maravilhosa no outro mundo, elas estão sobre ilusão. Elas estão sobre feitiçaria, né? Quer dizer, estão achando que aqueles que se fizeram uma vida santa, né, que sofreram todas as penúrias, que passaram por todas as todo tipo de provação, que foram perseguidos, podem se igualar às almas que não fazem absolutamente nada para melhorar, reclamam de tudo, perseguem os bons e os justos, iam ter o mesmo destino. Sim, nesse mundo pode ser, mas no mundo que vai vir, não. Então a imagem negativa de Escorpião é o inferno, é a derrota, é a dor e o sofrimento, como em qualquer competição. Que a gente vê um jogo de futebol, por exemplo, e aquele outro time perde, ele se lamenta de ter perdido. Como o critério era a pureza, né? O critério era a pureza, vamos deixar bem claro que o critério é colocado bem antes. Então, bem antes de Escorpião, existe o signo de Virgem. E para quem conhece as características do signo de Virgem é a saúde, o trabalho, o serviço, os detalhes e o perfeccionismo. Fazer todas as coisas nos mínimos detalhes, prestando atenção em tudo, e a nossa vida do dia a dia e o cotidiano. Então esse signo de Virgem que antecede exatamente em dois signos Escorpião, né? Vai ter Libra e depois vai vir Escorpião. Ele é o preparatório, né, para que a gente, quando chegasse em Escorpião, não tivesse nenhum estranhamento. Para entender um pouco melhor disso, né, vamos pegar Gênesis no capítulo 1.6, onde está escrito: e disse Deus, façamos um firmamento entre as águas e separe uma das outras. Claro, você pode comparar uma água límpida e clara como um cristal com uma água suja e pútrida. Então essa água limpa e clara como um cristal tinha que ser o nosso coração. E é óbvio que quando a gente vai fazer fezes ou vai no banheiro e sai aquela água pútrida, né, e sai aquela água suja, né, tanto é que a gente defeca, excreta, exatamente porque ela é eliminada. Acontece a mesma coisa aqui. Se a nossa alma manter a pureza, se a nossa alma, né, se manter límpida e clara, aí a cor da brancura, né, o símbolo da água da neve, né, que é uma água purificada, né, comparando com uma água suja de um pântano, né, onde nascem os sapos, onde navem os animais asquerosos. Então, Escorpião para uns pode ser essa água suja, né, ou ao contrário, ter vivências onde a pessoa fala: meu Deus, Deus é infinito, né, meu Deus, que luz clara, né, que água limpa, mas é uma grande provação. Por quê? Porque ao longo de séculos e milênios a gente vai ver que é um rio totalmente limpo, né, como o Tietê, hoje na sua nascente, né, na realidade, se começar a sujar dele, vai sujar até a foz, o leito e a foz. Como Escorpião é o próximo signo que a gente está falando, ele é o signo da vida. Então a nossa vida, na realidade, era uma água transparente, límpida, maravilhosa, vinda de Deus.
E essa água límpida e maravilhosa, límpida de Deus, regava a árvore. Claro, a árvore é o símbolo do homem, né, que quer dar frutos para Deus. Então, quanto mais o sentimento dele for puro, quanto mais o sentimento dele for elevado, essa árvore vai ser comestível. Quer dizer, esse ser vai sentir toda uma felicidade, toda uma alegria de ter produzidos bons frutos ao longo da vida. Isso também vai ser chamado da árvore da vida. Não esqueça que, como homem, eu já expliquei em outro áudio vídeo, quando eu falo façamos o homem a nossa imagem e semelhança, na Bíblia o homem também é comparado como uma árvore, né? Por quê? Como a árvore tem raízes na terra, né? E os seus frutos ficam lá em cima, baseados no mundo vindouro, né? Então, na realidade, ele também, a árvore busca a luz do sol. Então, esse mundo terrestre que desde o início Deus planejou para que seja o paraíso, né? Desde o início existia a árvore da vida, e quem comesse da árvore da vida, né, e comesse dos ensinamentos sagrados dos sábios, dos santos e dos justos, e comessem dos seus frutos, teria uma felicidade gigantesca na alma. A alma se realizaria, né? A alma teria toda essa realização. Automaticamente ele ia ser transportado para uma terra santa. O que quer dizer uma terra santa? É o símbolo do nosso coração sendo separado da idolatria, da mentira, da maldade, da corrupção e assim por diante. E por isso que a linguagem bíblica é uma linguagem de vivência. Você tem que viver ela para você poder entender ela. E é claro, quanto maior o prazer que uma pessoa sentia com a árvore da vida, quanto mais ela desfrutava de um fruto delicioso do jardim do Éden, né? Ela, na realidade, tinha maior capacidade de sacrifício. Assim como uma árvore é sacrificada. Como assim, Celso, uma árvore é sacrificada? De uma árvore se tira tudo, né? Se tira parte dela para fazer borracha, se tira parte dela para fazer papel, se tira dela a madeira para jogar no fogo, né? Se tira as folhas dela, se tira absolutamente tudo com uma função, né? A mesma coisa do homem mais elevado, mais santo, né? Vai se tirar toda a santidade dele, toda a bondade dele, para ser exemplo para os outros homens, para se escreverem escrituras, né? Então, claro que o homem também é o símbolo da vida, né? Ele é o símbolo da vida eterna. E para ele estar ligado a uma árvore, ele também está ligado a uma árvore genealógica. Então vem a Bíblia e fala, né? Como um mandamento importantíssimo: honra teu pai e tua mãe. Olha, teu pai e tua mãe vieram dos céus. Olha a vida de Abraão, olha a vida de Sara, olha a vida de Maria, olha a vida de José. Olha que árvore maravilhosa, sempre gerando frutos de bondade, de santidade e etc. E é claro que a partir do momento que a gente entende a linguagem figurada da Bíblia, né? É uma linguagem santíssima, exatamente porque as almas puras se deleitam com essa linguagem, com essa santidade, né? A gente vai ver que tem árvores, infelizmente, onde a mentira já dominou, o engano já dominou, ela chamou para si a impureza, chamou para si o engano, chamou para si a mentira,
então é uma árvore que não vai produzir frutos e vai viver numa região desértica. Qual é o símbolo do deserto? É o símbolo de uma terra que não é produtiva, que não há água e etc. Por quê? Porque a vida daquela pessoa está seca, porque o coração daquela pessoa secou e etc. Exatamente por causa que toda a maldade que ela fez se voltou contra ela. Então a gente fala, o feitiço voltou contra o feiticeiro. E é claro que aquela árvore seca, né, que aquela árvore sem vida, que aquela árvore que a gente percebe quando está na estação do outono, não tem mais folhas, né, é a representação de alguém que estudou a coisa dos homens, viveu pelo preceito dos homens caídos. Então foi secando, 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 até ser expulso do paraíso, até não poder mais viver com os justos, para ela mesma colher os seus frutos, frutos de impiedade, frutos de mentira, frutos de enganação, frutos da luxúria, frutos do engano. Então é claro que esse é o símbolo de uma árvore que foi dominada, vamos colocar o termo aqui, pelo diabo. O que quer dizer isso? Pela serpente, né? Pelos aspectos negativos, inferiores, que prenderam ela no inferno, que se enraizaram ela num local onde não tem vida, de trevas, escuridão e assim por diante. Claro que essa linguagem figurada ajuda muito a gente a entender a Bíblia, porque quando então lemos a Bíblia, a fantástica e perfeita Escritura Sagrada, né, ela vai estar lá em vamos procurar aqui. Como já conhecemos a linguagem da Bíblia totalmente simbólica, né? Assim está escrito, e no reino do Messias, Isaías 11:1, um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de prudência e de coragem, o Espírito de ciência e temor ao Senhor. Claro que esse seria a árvore da vida, né? Sairia do tronco, quer dizer, de uma árvore de Jessé, quer dizer, da genealogia de Jessé, né? E esse que sairia, na realidade, né, Jessé tinha a ver com o rei Davi, né? Na realidade, Jessé era o pai do rei Davi. O rei Davi escreveu os Salmos. Claro que sempre essa linguagem simbólica muito bonita da Bíblia, né, representavam aquelas almas que vinham do Éden, né, e que tinham a missão de regenerar uma humanidade caída, que na Bíblia nem é chamado mais de árvore. Quando você não honra teu pai e sua mãe, você é chamado de erva, né? E a erva era comida para os animais e para ser pisoteada pelos homens. Essa é uma linguagem bíblica também, né? Seriam como a nossa personalidade, né? A nossa personalidade, que a gente chama também em outras línguas, né? Em outros ensinamentos chamam 4 corpos inferiores, né? Terra, água, fogo e ar, mas também o corpo físico, o emocional, o pensamento, né? E esses 4 corpos que foram caídos, que seria o coração mais o sentido de caído, o 4º chakra, seria a nossa personalidade. E a nossa personalidade é passageira como uma erva. A nossa alma não. A nossa alma é imortal. Aí tem o símbolo de uma árvore, né? Que quer dar frutos para Deus, né? Através das boas ações. Como eu já citei várias vezes o livro de Gálatas. Então a erva também é o símbolo da carne, né? O coração caído, né?
o homem carnal, né? Que é movido por má vontade, más pensamentos, más sentimentos, que é o símbolo dos falsos sacerdotes, falsos profetas e etc. Então o homem, né, sábio, vai repousar sobre ele o Espírito do Senhor, que é um espírito de sabedoria e entendimento, de prudência e de coragem, de ciência e temor a Deus, e que na realidade é o símbolo do justo, né? É o símbolo do justo, é o símbolo da árvore da vida, e a gente sabe que para você entender a Bíblia é a própria árvore da vida, mas também fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, dando livre-arbítrio para as pessoas interpretar ela do jeito que quiser, assim como o Alcorão também é a árvore da vida, assim como as outras escrituras também são árvores da vida. E é claro que essa linguagem, quando a gente chega no outro mundo, o que quer dizer isso? Eu cheguei lá em Escorpião e através das boas ações, através das boas luzes, da luz que eu tinha, eu consegui ver o amor de Deus mesmo no meio da escuridão. Resumindo, Escorpião como símbolo também seria escuridão, que é o símbolo desse mundo, que é o mundo das trevas, como eu já falei muitas e muitas vezes aqui, né, que essa linguagem simbólica do planeta Terra ter caído na escuridão e assim por diante, ela é totalmente clarificada no signo de Escorpião, que rege o sexo, a morte, o sofrimento e a dor, como eu dei exemplos aqui, e o símbolo disso é a traição, a injustiça, todos os vícios, etc., que são passados de pais para filhos através do sexo, das toxinas, né, da alma impura, né, que vai passando de geração em geração, até chegarmos no fundo do poço, do sofrimento, da dor. Lembre da história de José, que caiu no fundo do poço. Então não adianta a gente reclamar, ser rebelde, gritar e etc, né? Por quê? Porque quem tem discernimento e conhece a árvore do conhecimento do bem e do mal, vê que o homem transforma o bem muito rapidamente em mal. A gente vê isso pela ciência. Hoje foi feito computador, né? Há uns anos atrás, e tem muita gente que usa isso para propagar droga, para propagar bebida, para propagar luxúria. Então o homem sempre tem o livre-arbítrio, e parte da escolha dele querer ser um feiticeiro, né? Uma feiticeira que vai falar, olha, a gente sem nenhum mérito, a gente sem nenhum esforço, né? A gente não limpou a terra, a gente não buscou uma semente escolhida, né? A gente não cavou um poço, a gente não corta os galhos da árvore, na realidade, né? Acha que vai ser o escolhido, né? Acha que sem nenhum esforço, que ele vai enxergar isso lá na frente, lá no signo de Capricórnio, o 10º signo, né? Acha que vai conseguir as coisas de mão beijada. Então está no planeta errado, né? Então não entendeu nada, porque aqui não é o paraíso. No paraíso, sim. Depois que você come a árvore da vida, você sente a graça divina, né? No mundo da alma, os prazeres são infinitos, porque você construiu eles aqui com uma base sólida. Então a gente vai ver, né? O renovo sairá do tronco de Jessé, e lá na frente, no livro de Isaías, no capítulo 15, né? No capítulo 15 de João. João é um livro que vem anterior aos apóstolos, né? Porque tem outro livro, a Epístola Universal de João, e diz: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor.
todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Então é como a prova que a gente tem na vida, né? A gente tem que dar fruto para Deus, e os frutos para Deus são a alegria da alma, né? Como a Bíblia sempre é simplista, são as virtudes da alma, né? Longanimidade, paciência, bondade, doçura, todo tipo de virtude, amabilidade, mansidão. Vai lembrando todas as virtudes daí que você vai relacionar. Mas ele fala, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. E vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Então é claro que sem salvar o próximo, sem viver uma vida que é a representação do sangue, baseado em dar frutos, né, da caridade, do amor e da bondade, você vai ser expulso do paraíso. Por quê? Porque as árvores plantadas no paraíso, né, são árvores dos justos, santos e profetas que se regozijam na presença de Deus, né? Então essa linguagem sempre simbólica colocada nas escrituras sagradas, né, diz que se a gente não consegue isso sem esforço. Então vamos ver lá no livro de Marcos, né, que ele começa a falar em parábolas no capítulo 12 e diz assim: e começou a falar-lhe em parábolas, um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um largar, edificou uma torre e arrendou a vinhateiros e ausentou-se daquela terra, né? Então é um exemplo, ele pegou uma semente do paraíso, que são as virtudes, a bondade, e plantou aqui nessa terceira dimensão, e deu exemplo que isso teve que ter muito esforço, né? Esse esforço está em todo o lugar bíblico. Então vamos poder ver isso também em toda a Bíblia, mas vamos pegar, por exemplo, o capítulo 25 de Mateus, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com as suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Aí a divisão do bem e do mal, né? A gente tem 10 dedos na mão, também essas parábolas sempre voltam com esse mesmo conhecimento. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo, quer dizer, não sabia que para acender a lâmpada precisa de óleo, não se prepararam para o dia da santidade, o dia do Senhor. Aí, como eu sempre falei, vocês acreditam que, por exemplo, uma pessoa não conhece as Olimpíadas. Aí ela encontra um atleta que treina a vida inteira, que faz parte de um exército de boas ações, e uma pessoa que faz uma pequena boa ação, como ela vai se sentir na frente de uma pessoa que treina 10.000 boas ações por dia? É isso que acontece com as pessoas. Elas tentam se comparar com santos, profetas e justos, ou querendo ter o galardão dos santos, profetas e justos, a recompensa deles, sem se preparar para isso, né? Quer dizer, é o que aconteceu lá no começo com Caim, sempre a mesma história, né? A Bíblia sempre contando sobre virtudes e defeitos e vícios em forma de historinha e parábolas, né? Então está escrito: Abel, ao do seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho, das gorduras dele, o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Por quê? Porque o sacrifício de Abel, né, ou não, era tirar os defeitos dos seres humanos. O que a gordura traz para uma pessoa? Preguiça, é o que está sobrando. Agora chega para uma pessoa que é rica, que tem dinheiro, e fala: olha,
Faz uma caridade aqui, dá seu dinheiro, como está escrito em todas as escrituras, para os estudantes das escrituras sagradas, para que a Bíblia seja pregada e conhecida no mundo inteiro, o Alcorão, a Torá, né? Cobre o pobre, porque ele está passando frio, ele tem que ter as necessidades dele supridas, né? Cobre ele de roupa, dê um cobertor para ele no frio, e às vezes você ouve um não, às vezes você ouve aquela cara de raiva e de ódio, ele não é merecedor, e assim por diante, né? Vai lá, leva a Bíblia para os presidiários, né? Faz que as pessoas que estão nas trevas venham para a luz. Então esse é o grande sacrifício. E esse sacrifício, a recompensa é muito grande. É provar da árvore da vida e receber a coroa da vida. Quer dizer, ser dominada pelo mundo vindouro e não por esse mundo de caos e sofrimento e dor, exatamente porque as pessoas têm como parâmetro a obra de suas mãos no sentido egoísta, né? Porque o Caim, o que ele fez? Depois que ele ficou abatido, porque a nota dele foi baixa, ele foi lá e quis matar o Abel. Então eu mato os bons e ainda fico com a vinha que ele trabalhou, que ele se esforçou, que ele fez com as próprias mãos. É claro que daí vem a ameaça, porque Deus é um Deus justo, né, que vê o trabalho das mãos de cada um e que por lei natural quer que o paraíso seja instalado na terra. Então aqui, a partir de Escorpião, como a gente vai conversando, começa o escuro a ter que receber claridade. Esse era o objetivo da vida de todos santos e justos. É por isso que as igrejas, né, mesmo de forma provisória, é uma forma provisória, não vai manter para sempre, permite a estátua de santo, as estátuas de profetas, de justos, porque esse mundo está tão perdido e as pessoas estão tão perdidas e iludidas que elas precisam de sinais da vida de justos e profetas para perceberem que existe Deus no coração delas e que procura elas ao tempo todo, demonstrando que o caminho da vida são as virtudes e o bem, para que elas também possam comer da árvore da vida. Mas se elas tiverem uma vida ímpia de maldade, onde a imagem de tudo vai ser distorcida, como está em todas as escrituras sagradas, né? Elas vão cair no buraco do abismo, porque elas estão cavando para si mesmo. Não esqueça que esse assunto de morte tem Escorpião, né? Estão cavando para si mesmo a sua própria sepultura. Assim como um aluno que tira uma nota baixa e que fica com inveja do aluno que tira uma nota alta pelo seu mérito, pelo seu estudo e etc., né? Vai caindo cada vez mais porque brigando com aquele aluno que tira a nota alta, nem pode aprender aquele aluno que tira a nota alta como ele chegou naquela nota, né? Como ele conseguiu ter uma nota alta numa escola. Então esse é o grande desafio que eu estou colocando aqui, e que automaticamente estamos numa era nova e começa tudo de novo. Então a nota está agora altíssima, né? Você vê o computador, você vê toda a perfeição das câmeras, aumentando cada vez mais o nível de exigência, as pessoas não podendo mentir, as pessoas não podendo enganar, mas claro, se elas mentem e se elas enganam, caem no buraco. E quando caem nesse buraco, a gente diz, aí vem de novo outras mitologias maravilhosas, que elas vão cavar o quê? As riquezas. Só vão se preocupar com dinheiro, com luxúria, com matéria, com poder, como vai estar retratado no livro de Apocalipse. Quanto mais vai baixando o nível de uma pessoa, né, ela encontra os tesouros da carne, da matéria, do dinheiro. Mas embaixo da terra,
né, no centro da Terra, e é simbólico, mas também é verdadeiro, tem os vulcões. A qualquer ponto, a qualquer minuto, pronto para queimá-los, né? Por quê? Porque tudo na vida tem que haver evolução, crescimento. É o próximo signo que vai ser Sagitário, onde eu comecei meus vídeos. Onde em vários, desculpa, não deu para entender nada que eu falei. Entre outros vários vídeos, eu comecei a explicar sobre Sagitário, sobre a bondade, a época das pirâmides, né? Sobre a hierarquia divina celeste, antes dessa criação que todo mundo já sabia que ia ser caída. Caída, porque quando Deus mandar seus anjos santos e mestres para a humanidade, devido à serpente, devido às impurezas que a alma já tinha adquirido, em vez de ter amor, ia ter inveja. Em vez de receber com amor e bondade, como os apóstolos que saíam para pregar o evangelho nas casas, em vez de recebidos com um banquete, com comida, eles eram expulsos e não queriam ouvir as palavras que eles tinham para falar. Se não ouve as palavras, não chega na árvore da vida, não come dos frutos, né? Se não houve a instrução, não come dos frutos. Então, a gente vê isso em toda a Bíblia, né? Em todo lugar, né? Que quando vamos estudando, conhecendo essa linguagem secreta, sagrada, né? Pelos séculos e milênios foi aumentando o tormento da humanidade, até que ela se toque que ela caiu num buraco, que ela mesmo se colocou, que ela caiu no lago do fogo, como a gente fala, né, na segunda morte, que é a morte de esquecer da árvore da vida, de esquecer da santidade, de esquecer da bondade dos profetas e dos santos e precisar de estátuas, imagens, para poder recordar, para poder lembrar. Mas isso é absolutamente provisório, porque aqueles vidas, aqueles santos, profetas e mestres eram para lhe recordar das palavras divinas, das palavras sagradas que estavam nas escrituras, e não adorá-los e não considerados eles como um Deus invencível e assim por diante. Então, automaticamente, quando eu falo como Deus, eu não estou falando que esses seres não eram para ser reverenciados. Eles foram reverenciados ao longo dos séculos e milênios, mas todos deram o mesmo ensinamento. Leia as escrituras sagradas e se torne como um de nós, né? Um que pode comer da árvore da vida e também realizar a sua alma divina através de uma vivência humana que dê seus frutos. Então hoje, que já acabou a época da idolatria, para muitas almas que estão vendo esse vídeo, né? Claro, foi muito importante a época que vocês se miraram em grandes mentes, em grandes santos, em grandes sábios, em grandes profetas, e como Jesus dizia, né? Nunca ele falou para adorar ele mesmo. Ele falou assim: eu sou o caminho. Quer dizer, segue o caminho da árvore da vida, né? Regozije-se com a sua alma, realize os propósitos, a proposta que está na sua alma, né? Realize a sua alma divina, né? E a partir de como? A partir da verdade você terá a ressurreição, né? E muitos que pela própria impureza da alma, pela própria impureza da mente, pela própria impureza do corpo, ficou adorando, fazendo pedidos, né? Apenas pedindo as coisas, sem nenhum esforço, sem nenhuma transformação, como eu já falei em outros vídeos, não chegaram em lugar nenhum.
Porque a Escritura não é mentirosa e em nenhum momento ela pede para adorar a ninguém a não ser Deus. E tudo que se adora que não seja Deus é considerado o diabo, mentira, engano. Claro que a Escritura coloca isso, como lemos, por exemplo, para encerrar esse assunto, né? Porque eu sempre tenho que voltar no assunto da idolatria, porque muito tempo as pessoas não entenderam uma linguagem sagrada. Então está escrito: respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorará o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Capítulo 4:10 de Mateus, que corresponde ao 6:13 de Deuteronômio, né? Então vamos ler o 6:13 de Deuteronômio, que vai falar a mesma coisa. Mas antes de falar alguma coisa, explica que isso tinha que ser o tempo todo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu inculcarás teus filhos e deles falará. Seja sentado em seu caminho, seja andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. É claro que nem uma estátua deita, que nem uma estátua levanta, que nem uma estátua caminha, que nem uma estátua anda. Então você tem que ter os mandamentos de Deus incutidos no teu coração. Por quê? Porque se você não tiver isso, não entender que é para isso que você nasceu, para a santidade, para reconhecer a divindade dentro do teu coração, né? A tua vida, na realidade, vai haver uma grande lamentação, um grande sofrimento, uma grande dor, uma grande humilhação. Por quê? Porque você está amargurando a sua alma. Você está sentindo a amargura de sua alma. Mas isso é um outro tema para outro audiovídeo. E recordando, eu citei Deuteronômio 6:4 a 13. Muito obrigado.